Salve, camaradas! Vocês estão bom? Seguinte, eu venho aqui hoje para fazer uma série de denúncias. Denúncias que eu não vejo ninguém fazer, que a esquerda não faz, mas deveria, tá certo? Vamos falar de educação, né? Minha área é educação e vou falar de educação. Eu vou falar sobre os governos do estado de São Paulo que gerem a educação no estado de São Paulo. Desde quando eu ingressei no estado de São Paulo. Então eu vou falar rapidinho dos governos anteriores, certo? E agora eu vou falar do governo atual, né? Como que esses governos vêm gerindo a educação no estado de São Paulo. Então eu entrei nos anos lá de 2008, 2006 eu comecei a lecionar. Eu era professor eventual, pegava as aulas que sobrava, né? E de lá, tal, depois eu fui pegando as aulas, depois eu me efetivei no concurso, certo? E agora eu sou professor efetivo do estado de São Paulo e trabalho numa escola chamada Escola PEI. Escola de período integral. Uma das que mais existe assédio moral de todas as escolas, né, do estado de São Paulo. Enfim, o estado de São Paulo, através do governo Tarcísio, certo? Eles administram uma escola a partir do medo, do assédio moral. Quase todos os professores são assediados. O número de professores do estado de São Paulo que estão afastados por doenças de cabeça, eu vou colocar os números aqui, né, mas é um número absurdo, né? E assim, por que eu venho denunciar? Porque eu não tenho medo de perder o emprego. Por mais que a gente ame dar aula, a gente escolheu, fez uma universidade para dar aula, certo? O que os governos fizeram nos últimos anos só faz com que os professores saiam do estado e parem de dar aula, tá? Então assim, começando pela escola, né, que eu trabalho, a gente teve que fazer denúncia, tá certo? Quem denunciou foi investigado, certo? Se não fosse o Gianazzi, o Carlos Gianazzi, esse diretor estava até lá. Carlos Gianazzi, tamo junto, mano. Carlos Gianazzi mandou uma carta para a diretoria de ensino, chamando aqueles camaradas da diretoria de ensino de assediadores, tá certo? Chamando a diretoria de ensino de Santo André de máquina de assédio. Mas assim, eles são assediadores porque os governos lá de cima, né, ou no caso Tarcísio, né, Tarcísio de Freitas, o pior governador que nós tivemos até hoje. O assédio, ali acabou de criar um decreto de lei, aqui ó, esse decreto de lei, que ele dá poderes para o diretor mandar o professor só porque ele não gosta do professor. Independente, se o professor foi bem avaliado na escola pelos alunos, ele pode mandar, e eles fazem isso a 3x4. Tira professor que está perto da sua casa para dar aula no inferno, tá certo? Essa é a escola do Tarcísio, desse camarada que eu não sei que qualidade que eu uso para esse cara, que é inimigo nosso, inimigo. Ele está vendendo a educação. Em todo mundo, se você for... O Brasil, inclusive, o ranking do Brasil na educação não deveria ser nem referência, né? O Brasil é um dos últimos no ranking internacional. Se você for pegar as escolas que são top, nenhuma escola é privada. Nenhuma escola é privada. São todas escolas públicas, né? No Japão, na Finlândia, na França, na Inglaterra, certo? Enfim, todos os países que a gente for citar, Portugal, com altíssima qualidade em nível de educação. Nós no Brasil, né, nem governo de esquerda, nem governo de direita, apesar que São Paulo só governou a direita, né? Que é o que governa as escolas estaduais. Nem governo de esquerda, nem governo de direita, né, foram capazes de fazer uma educação de verdade. A educação não vai mudar o mundo, como alguns acreditam, né? Porque tem que ter educação, tem que ter serviços sociais, assistência social, né? Tem que ter salário. O trabalhador tem que ter salário decente, não tem que ganhar um salário de R$1.400, R$1.500. Isso é vergonhoso. Segundo o DIEESE, o salário, né, mínimo deveria ser R$6.000. Nosso salário é 1.400. Nem Bolsonaro, nem Lula, por mais que o Lula tenha melhorado um pouco, mas é miserável. Mil e poucos reais, pelo amor de Deus, né? Então, assim, pensando, né, a escola, voltando, né, a escola do Tarcísio, a escola do assédio moral. Eu fui assediado porque denunciei o diretor, tá certo? Se não for... Se não fosse o Carlos Gianazzi,
Eu estava pego, né? Eles estavam investigando eu, sem fundamento nenhum, porque eu denunciei um diretor, certo? Que intimidava alunos, que colocou um aluno para fora da escola. E eles transferiram o diretor para outra escola. Esse diretor deveria ser expulso da escola. Ele deveria ser expulso da educação. Sem os outros que eu não sei. Mas ele colocou um aluno para fora da escola, certo? Covardemente, não deixou, expulsou o aluno de forma irregular, não deixou esse aluno mais estudar, ele teve que procurar matrícula numa outra escola, né? Agora, por que os diretores fazem isso? Porque a maioria não é concursado, assim como os professores, não tem concurso no estado de São Paulo. O índice de professores do estado de São Paulo concursados é irrisório, é ridículo, tá certo? Por exemplo, a prefeitura de São Paulo... 90% dos professores são concursados, o resto é contratado. No estado de São Paulo, menos de 50%. Ele fez um concurso agora, que contratou alguns professores, um concurso ridículo. É que nem essa privatização que é ridícula, dando à escola, dando dinheiro, certo? Para vagabundo. O cara que comprou a escola do estado de São Paulo, que vai administrar as escolas de São Paulo, é o que administra cemitério. Todo mundo sabe quanto... aumentou depois que privatizou, aumentou para você enterrar pessoas. Esse governo Tarcísio, esse governo, lembrando, genocida, que não quer câmera. Ele só pôs câmera porque a justiça pediu. Porque quando o governador de direita, o sapatênis, João Dória Júnior, a única coisa que ele fez decente foi colocar câmera, certo, na farda dos policiais. Engraçado, colocou câmera, diminuiu o número de assassinatos pela polícia, né? Porque tem gente que acredita que a polícia só mata bandido. Não, ela matou uma criança recentemente, certo? Então, esse governador, Tarcísio de Freitas, o maior, ele quer ser presidente, meus camaradas. Presta atenção, meus alunos. É com vocês que eu converso. Não é com militonto, velho. Eu converso com um jovem, com vocês, adolescentes, que estão vendo esses falsos cristãos aí, falso profeta, Pablo Marçal, né? Kim Kataguiri, outro sem vergonha. Sem vergonha na cara. Mentiroso. Tá certo? Tarcísio de Freitas, ele é tão medíocre, ele é tão canalha, que nas vésperas das eleições municipais aqui em São Paulo, ele criou uma fake news, certo? Para prejudicar o candidato Boulos, na qual eu fui crítico, mas eu não sou sem vergonha a ponto de criar uma mentira, né? Porque é mentiroso, e é sem vergonha você criar, certo, uma fake news falando que o PCC estava apoiando Boulos. O PCC apoia esse governo que foi eleito do Ricardo Nunes. Inclusive tem várias investigações, né, com crime organizado de alto padrão, não é do crime pequeno não, né? Então assim, meus camaradas, tudo isso é só uma introdução, né? A escola, desde que eu entrei lá nos anos 2006, se eu não me engano era o Serra que era... Mas é quase certeza, era o Serra. Porque passou tantos, né? Serra, depois veio o Geraldo Alckmin, depois veio o Sapatênis, João Dória, e agora é esse pior de todos, Tarcísio de Freitas, cara. Nossa senhora, eu tenho vontade de, sabe, se eu visse esse cara de perto assim, de falar, seu sem vergonha, você é nosso inimigo. Você é nosso inimigo. As escolas de São Paulo, elas são péssimas administradas. Sempre foram, né, desses governadores que eu falei. Nunca nenhum investiu. O Brasil deveria investir 10% do PIB em educação. E a gente investe 6%. É vagabundo, né? O vagabundo do Tarcísio de Freitas tá com um projeto de lei para tirar mais dinheiro da educação. A gente precisava dobrar o número de dinheiro e ele vai tirar não sei quantos bilhões de reais na nossa escola, na escola do estado de São Paulo. Falta folha de sulfite, né? Falta o básico nas escolas de São Paulo. A gente tem que cumprir uma série de plataformas. Pergunta para os alunos têm que fazer plataforma. Ele informatizou, deu alguns computadores. É lógico que não dá para todo mundo. É um malabarismo para a gente trabalhar com essas plataformas, sabe? Porque falta equipamento quebrado. Eu denunciei esses dias que chove, o prédio é velho, chove, cai água nos computadores. Isso já aconteceu umas 3 vezes na escola. Não foi a primeira vez. Certo? Toda a escola do estado de São Paulo tem uma goteira. Toda a escola. Tem uma que eu trabalhei que tinha estalactite e estalagmite. Vocês sabem o que é isso?
estalactite, estalagmite, aquelas coisas que tem na caverna, que vai caindo, gotejando, aí cai em cima e depois embaixo, até elas se encontrarem, estalactite. Tinha numa escola, de tanto vazamento, de tantos anos sem manutenção a escola. A minha escola que eu trabalhei teve uma manutenção recente. Não mostraram, porque não é nada transparente esse governo, né? Eu pedi pro diretor, falei, eu quero saber quanto é que gastou a escola, né? Ele é um diretor sem vergonha, né? Como vários por aí que existem no estado de São Paulo, porque são puxa-sacos. Porque é o seguinte, primeiro de tudo, né? Uma reivindicação nossa tinha que ser diretor, né? A esquerda, ela tá rebaixada. As pautas da esquerda, elas correm atrás da direita. As nossas pautas de esquerda tinham que ser as pautas lá em cima. Primeiro, diretor tem que ser escolhido pela comunidade. Professores, pais, alunos, certo? E a comunidade escolar. Não que nesse decreto que o Tarcísio de Freitas fez, que agora eles... É por isso que dá o assédio moral. Ele escolhe o diretor. Eles escolhem os queridinhos. Não por questões técnicas, né? Mas por questões de quem vai me obedecer mais. Aí o secretário manda assédio moral o governador manda assediar o secretário manda assediar as diretorias de ensino assediam os supervisores assediam os diretores e no final nós somos os mais assediados. Olha, cumpre a plataforma digital. A gente não pode seguir a Constituição brasileira. Os professores são obrigados. E, gente, pergunta para os alunos o que são essas plataformas. O Carlos Gianazzi, o grande Gianazzi, denunciou as plataformas como máfia. O dinheiro, o governo está pagando, certo? Plataformas digitais, tem mais de 10, 15, boas inclusive. Eu não sou contra a tecnologia. Mas a tecnologia na educação, ela tem que ser um meio, não um fim. E se fosse para ser o fim, tinha que dar condições. Faltam computadores para os professores, faltam computadores para os alunos, sabe? Não tem laboratório de química física decente com materiais e insumos, nunca teve. Não tem laboratório de informática maker. A minha escola tinha uma, só que o diretor abandonou e tá às traças. A gente trabalha tecnologia no pátio. Ele te dá um equipamento lá de robótica, mas não te dá os recursos, sabe? Gente, se nós da esquerda não cobrar... Eu não tô falando com militonto, não. Desculpa. Estou falando esses velhos, militante velho, que fica, sabe, fazendo... É que nem gado. Tem gado de esquerda e gado de direita, né? E gado de esquerda. Gado tem de tudo quanto é lado, né? Ou seja, vida de gado. Aquelas pessoas que apoiam o seu governador, independente, não são capazes de fazer crítica. Um só critica o PT e o do PT só critica o outro. Ele não faz autocrítica nenhum nem outro. Eu tô falando com esses, né? Tô falando desses. Tem gente de esquerda que é capaz de fazer autocrítica. De direita é mais difícil, né? A direita é mais religiosa. Elas só sabem ver defeito na esquerda, né? Mas enfim, a gente precisa de uma nova esquerda, né? Uma nova esquerda. E a gente tem que comunicar com os jovens, com meus alunos do 7º ano, né? Miguel, Pietro, os alunos do 3º ano que são críticos, né? Rayane, Vitória. Eu vou fugir alguns nomes aqui, né? Lá do nono ano, Vitor Hugo, né? Que é o do mais enfático em questão... Ou seja, vários, né? Não vou lembrar todos, agora tinha que ter feito o nome. Estou falando dos alunos críticos. Os outros são bons em outros quesitos, né? Cada um é bom em algum lugar. Mas a gente precisa fazer um manifesto, tá certo? E no próximo vídeo eu vou fazer esse agora. E no próximo eu vou falar sobre a escola que eu trabalho. Vou fazer uma denúncia radical sobre a escola que eu trabalho. E é grave, eu vou pedir o apoio da comunidade. Gente, por favor, chegou até o fim, curte, dá like, compartilha. A gente precisa divulgar esse tipo de ideia. Não tem ninguém fazendo essa crítica. Se a gente não fizer, tá certo? A direita vai vencer. E a direita vai roubar nossos sonhos. Ela nunca vai dar uma escola decente pra gente. Uma escola que... Sabe? Porra, é um país rico, mano. Não existe escola de classe média. Todo mundo estuda numa escola pública. No nosso Brasil... Tá certo? Quem estuda nas escolas privadas tem privilégio para passar nas universidades, porque é muito melhor o equipamento dessas escolas. O equipamento da escola pública é largado às traças. Agora veja o grande Gianazzi, o grande defensor da educação pública no estado de São Paulo, falando sobre
a máfia das plataformas digitais do governo Tarcísio, né? E sobre essa resolução 77, que é a resolução do assédio moral. Agora veja o grande Gianazzi, o grande defensor da educação pública no estado de São Paulo, falando sobre a máfia das plataformas digitais do governo Tarcísio, né? E sobre essa resolução 77, que é a resolução do assédio moral. Como não se bastasse todo o assédio moral que a gente sofre, né? Sem essas... Agora tem mais essa resolução para assediar a gente a todo momento. Dá uma olhada aqui no grande Carlos Gianazzi. Eu quero fazer uma gravíssima denúncia contra a Secretaria da Educação, né? Além de todo o caos que ela vem produzindo na rede estadual, no que tange a questão do processo de atribuição de aulas, que nós praticamente todos os dias denunciamos e cobramos providências, senhor presidente. Agora nós estamos assistindo a um verdadeiro massacre, um genocídio pedagógico da rede estadual. Me refiro aqui às plataformas digitais, a utilização das plataformas digitais como instrumento de assédio. E esse instrumento está estressando, senhor presidente, os professores e transformando os professores em... O professor hoje virou um mero suporte técnico para os alunos. Ele fica apenas operando essas plataformas digitais, e sem contar os materiais digitais, os conteúdos digitais. Ou seja, na prática, o professor virou um técnico, uma espécie de um tutor dessas plataformas digitais. Ele é obrigado a trabalhar com essas plataformas. Se ele não trabalha com as plataformas, ele, de alguma forma, será punido. O professor, então, perde a autonomia pedagógica. O professor não tem mais independência, deputada Deci Brandão, nem autonomia para fazer a aula dele. Ele tem que se prender às plataformas, aos conteúdos digitais, aos slides da Secretaria da Educação, cheios de erros, que nós já denunciamos também exaustivamente. Então, é o fim da pedagogia, é o fim do processo ensino-aprendizagem, porque é isso que a Secretaria da Educação está fazendo. E para piorar a situação, ela publicou, através do secretário Renato Feder, publicou uma resolução, a resolução número 4, agora obrigando também os diretores a fiscalizarem os professores, para que eles utilizem as plataformas. Caso isso não ocorra, segundo a resolução, se o diretor não apresentar como meta a utilização dessas plataformas pela escola e pelos professores, o diretor será punido, ele será transferido. Ou seja, é todo um esquema armado para punir professores, punir diretores e também supervisores de ensino, que foram vítimas de uma outra resolução, a resolução número 1, que nós já denunciamos. Também pedimos a revogação, tanto da resolução número 1 como da número 4. Então é isso que está acontecendo hoje na rede, senhor presidente, senhores deputados, né? Essas plataformas digitais, que na verdade, e aí eu quero, senhor presidente, fazer uma denúncia de uma CPI para investigar essas plataformas, que custam milhões. Uma plataforma dessas custa 50, 70 milhões, deputada Deci Brandão, para o Estado. Então, esse governo, esse secretário da Educação, só pensa nesses materiais digitais porque ele é dono da Multilaser. Ele tem um contrato de 200 bilhões de reais com a Secretaria da Educação para fornecer os materiais eletrônicos, né? E os contratos com a compra sem licitação dessas plataformas digitais. Repito que são milionárias. Então, toda a rede estadual de ensino, afirmo isso, toda a rede estadual de ensino hoje está funcionando para enriquecer as empresas que vendem as plataformas, né? E a própria empresa do secretário Renato Feder, a antiga Multilaser, agora me parece que mudou de nome, e é Multi. Não há mais nenhuma preocupação com o processo ensino-aprendizagem, a relação do professor com os alunos, é o fim da autonomia pedagógica. Isso é grave, né? Por isso que eu estou pedindo o apoio de todos os deputados e deputadas para que nós possamos implantar aqui, instalar na Assembleia Legislativa a CPI, que vai investigar a máfia das plataformas digitais, que está acabando com o processo pedagógico das nossas escolas, tirando a autonomia dos professores, da gestão escolar e também da atribuição de aulas, que deixou milhares e milhares de professoras e professores
sem aulas. Hoje nós vivemos o drama. Milhares de professoras e professores com experiência, com tempo de magistério, fora da sala de aula, e do outro lado, várias escolas, vários alunos sem professores. Então, esse é o quadro da educação no estado de São Paulo, senhor presidente. Então, nós vamos continuar aqui combatendo essa máfia das plataformas digitais, que devem ser retiradas da educação, porque elas não servem para nada, apenas para estressar, vigiar e punir os profissionais da educação. Muito obrigado, senhor presidente. E para finalizar, olha o que o Carlos Gianazzi fala sobre essa tal resolução 77, certo? Que é a resolução do assédio moral. Como já não bastasse o assédio, agora ele decretou assédio para cima da gente. Governador sem vergonha. Olha aí o nosso amigo falando. Eu quero aproveitar, senhor presidente, para aqui repudiar veementemente uma resolução que foi publicada no Diário Oficial, a Resolução 77 de 2024 da Secretaria Estadual da Educação, que é aquela que dispõe sobre o processo de credenciamento, transferência, alocação e realocação do programa Ensino Integral, o famoso programa PEI, a Escola PEI, para 2025. O que está acontecendo? Tem 2 artigos aqui nessa resolução que são artigos extremamente autoritários, que abrem o maior espaço para a perseguição, para o assédio e para o constrangimento. O que acontece é que os diretores das escolas, por conta dessa resolução, vão ter poder para aceitar ou não os professores em suas escolas, mesmo que eles sejam bem avaliados naquela farsa da avaliação 360, que nós somos contra também, e que o secretário pretende agora ampliar para toda a rede de ensino, não só para a rede de escolas PEI, mas todas as escolas. É isso. E para você que chegou até o fim, um grande beijo, um grande abraço comunista e hasta la vitória sempre. Vamos vencer essa direita e esse capitalismo sujo. A gente vai vencer. É só dar a letra para os jovens. Esquece os velhos. Vamos investir na juventude. Abraço.